Pode não ter sido uma das pioneiras, mas é certamente um nome incontornável para contar a história das mulheres no jornalismo desportivo em Portugal. É bem disposta, é descontraída, e para mim é das mulheres mais incríveis, porque eu adoro a postura da Cláudia Lopes. Hoje temos Cláudia Lopes em 40 minutos na Rádio Observador. Estás assim assustada, Cláudia? Ele vai-te a fasquia agora. Só tenho que dizer às pessoas que nos estão a ouvir que eu não paguei por esta introdução. Esta introdução é da inteira responsabilidade dos protagonistas. Mas deixa-me só dizer aqui os 40 minutos não são sobre mim, mas a minha referência no que toca ao desporto, tu e a Cecília Carmo, sem dúvida. São assim as minhas primeiras memórias, a par com o Gabriel Alves, portanto o Domingo Desportivo, futebol, portanto, sem dúvida. Eu apanhei ainda o Gabriel e a Cecília na redação da RTP. Queres que eu faça contas ou não faço contas? Faz contas. Então, Primeiro, como é que foste parar ao desporto? Até porque eu sei que tu és licenciada em Comunicação Empresarial. eu fui por acidente. Pronto, a senhora da limpeza estava a passar, não podia. Não, fora de brincadeiras, eu já estava na RTP, eu entrei para a RTP em 95, o que significa que eu de desporto, onde fui parar em 98, ora se estamos em 2023, já levo 25 anos. E quando se diz este número assim a frio, até dói, não é? Porque já são 25 anos e 25 anos é uma data assim muito redonda. Mas eu já estava na RTP desde 95, a estagiar, e passei por lá e estive sobretudo ligada a um programa que existia na altura de informação regional, que era o País País. E depois houve uma necessidade de organizar tudo, os colaboradores. Tu ainda te lembras desse tempo, uns tinham recibos verdes, outros tinham não sei o quê, as mais variadas formas de vínculos. E então a RTP, sendo ainda por cima uma casa pública, teve necessidade de organizar aquilo tudo e então de repente nós estávamos dentro de um concurso para ficarmos lá dentro e tivemos que estagiar em vários sítios porque eles não queriam, e bem, que nós fôssemos avaliados por pessoas com quem nós já tínhamos trabalhado de uma forma muito direta. Então, nessa rocambolesca mudança lá dentro, eu fui parar ao desporto. E a vida dá tantas voltas que agora voltei a encontrar o Miguel Pratos na Sport TV. Portanto, Miguel Pratos foi meu chefe. Sim. E eu de repente chego lá. Olha, e quando surgiu essa hipótese do desporto, como é que tu encaraste? Bem, Gostavas? Já? o meu irmão é licenciado em Educação Física. Portanto, as modalidades lá em casa, eu sou do tempo do torneio das 5 nações na RTP2. E do Wimbledon e do Mundial de Espanha em 82. Eu sou muito antiga. Há aqui crianças a ouvir isto que não nas... Há pessoal aqui a trabalhar no Observador que em 82 não era Não nisto. vamos uma falar pessoa que está à tua frente que não exato, era. não vamos falar sobre isso, por favor, Cláudia. E portanto o fenómeno não me era estranho. Claro. Ou seja, que eu tinha visto modalidades e agora se tu dizias assim, percebias alguma coisa? Não percebia nada de nada. Malta, estamos a falar em 1998, não existia internet. A internet dava os seus primeiros passos, nós tínhamos umas contas Hotmail, não é? Nem havia Gmail, nem havia nada disso. E portanto não havia onde pesquisar nada. Havia os cadernos da Bola e do Record, que nós fotocopiávamos na redação. Portanto não é como agora. Tu agora fazes um brilharete, não é? Já nem quero falar de inteligência artificial, Sim, mas tu metes qualquer coisa no Google, não é? E ele Agora é fácil, sim. diz-te o jogador, quando é que nasceu, o que é que fez, se era com o pé direito, se era com o pé esquerdo, tens 932 mil vídeos. Não, na altura tinhas os séniores, que é uma coisa que eu acho que se perdeu hoje nas redações, essa referência. Eu não posso ser o sénior, entende? Ou seja, tem que ser pessoas responsáveis, tem que ser pessoas mais velhas. E eu, quando cheguei à redação da RTP, havia de facto uma escola de jornalismo e de jornalismo desportivo e até, por exemplo, no desporto automóvel havia uma redação grande e pesada de tudo ligado aos motorizados, porque a RTP tinha tudo. As televisões privadas apareceram em 92, portanto, em 98 ainda eram muito incipientes, não é? E é preciso ter dinheiro para comprar direitos de transmissões desportivas, Claro. não é? Seja a Fórmula 1, o MotoGP, os campeonatos, o que for, não é? E, portanto, ainda não estavam nesse exercício de músculo financeiro as televisões privadas. Começaram até nesse... Já tinha dado a SIC, por exemplo, já tinha transmitido a Volta a Portugal, em 98 volta a transmitir a RTP, portanto, ainda era tudo muito à volta da RTP no desporto. Portanto, eu comecei lá em 98 um bocadinho por acidente. E depois às vezes há coisas que nos acontecem na vida que embrace it, não é? Portanto, Eu estou pegando tudo nisso, portanto a RTP tinha esse leque muito variado em termos desportivos. Qual é que foi mesmo a tua primeira experiência no meio desportivo, no jornalismo desportivo? Lembras-te essa primeira memória em que foste atirada aos leões? não fui atirado aos leões, fui atirado ao Castelo de Leiria. Porque fui fazer um treino da União de Leiria que jogava com o Boa Vista para a Taça de Portugal numa das eliminatórias da Taça, já lá um bocadinho mais para a frente. E acho que às vezes a nossa...
Que não, e posso dizer isto na Rádio Observador, que é uma rádio séria. A nossa primeira vez marca-nos para sempre, não é? Podes dizer tudo. Sim, já se disse muito pior. Mister Vítor Oliveira era o treinador da União de Leiria. Eu já contei esta história. E depois, mais tarde, tive o privilégio imenso de fazer um programa com ele. Para nós foi, de facto, um choque muito grande a morte dele. Mas foi o primeiro treinador com quem eu me cruzei. E isso é o que te marca. Hoje em dia, era impossível acontecer. Agora, eu cheguei lá, com o meu ar fresco e fofo, e disse: Mister, eu tenho que fazer o treino da União de Leiria, mas eu não percebo grande coisa disto. Trago aqui umas fotocópias da bola de quem são os jogadores do plantel da União de Leiria, não é? Então pediste ajuda ao treinador da União de Leiria. Cheguei lá, mas eu acho que em tudo na vida, o tu armar-te aos cucos é pior, não é? Sim. Às vezes a honestidade é desconcertante. E acho que resultou, porque eu cheguei lá e disse: ajude-me a não fazer má figura. E ele diz assim: você vai ficar aqui ao pé de mim, na linha, portanto, junto ao banco, ok, durante o treino. Quando tiver dúvidas, pergunte-me. No fundo, foste a treinadora adjunta nesse treino. Fui observadora, tipo scouting, não é? E então tirei imensas notas, tirei tudo, e depois falei com ele ali uma conversa informal, no fim a tirar ali algumas dúvidas. Aí eu fiz a peça, claro que disse ao repórter de imagem: por favor, faz umas imagens maravilhosas do treino para ninguém ouvir o que eu estou aqui a dizer na peça. E a coisa lá se deu. Mas eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. Eu depois vou fazer a volta a Portugal, que é talvez a coisa que as pessoas tenham mais memória do início. Sim. Com quem? Com Marco Chagas. Portanto, também a chegar lá e dizer: Marco, eu sei que a bicicleta tem um selim, uns pedais e um guiador, pouco mais do que isso, portanto, vamos lá aprender tudo sobre a modalidade. Às tantas eu já falava em andamentos e desmultiplicações, porque quando tu aprendes com os melhores, se souberes aprender, se tiveres a humildade de beber tudo aquilo que te ensinam, podes sempre melhorar, não é? Portanto, eu cheguei junto do pelotão da volta e eu fazia perguntas, eu perguntava coisas aos massagistas, eu perguntava coisas aos mecânicos e queria que as pessoas me explicassem. Claro que de alguma forma eu tinha 25 anos na altura e, portanto, era um bocadinho fora da caixa, porque era a miúda que aparecia ali um bocado de paraquedas, e toda a gente teve imensa amabilidade e imensa boa vontade para me ajudar. Então, tu partes daí e depois tens como obrigação progredir. E continuar a perguntar, mais tarde perguntas ao Google, não é? Já podes perguntar ao Google, mas sempre aprender com os mais velhos, sempre aprender com quem tem coisas para contar. Mas nunca te assustou. E ouvir os outros. Ouvir. Eu acho que às vezes ouve-se pouco. E sobretudo ouve-se pouco a voz de quem sabe mais do que nós. Hoje em dia acho que os miúdos, quando chegam às redações, são muito... Então, quando é que eu começo a apresentar? Calma, jovem. Já te disseram isso alguma vez, por exemplo? Já. Oh, esquece. Hoje em dia as redações estão muito cheias de estagiários. Eu acho que todos nós temos que começar por algum lado, mas eu faz-me um bocadinho a impressão, ao fim de 15 dias, as pessoas estarem a fazer diretos. Calma, jovem, não é? Ou seja, tu não sabes muito pouco. E eu acho que hoje em dia, às vezes, do ponto de vista da cultura geral, é assustador o quanto as pessoas não sabem. Mas muito cheias de si própria, muito nas redes sociais, porque é um misto entre ser jornalista e influencer. E é a fome de aparecer. Eu sinto-me muito velha nestas circunstâncias. Ou seja, está a primeira forma do que conteúdo. E eu venho de uma geração onde o conteúdo tem sempre privilégio. Não é? Tu, se não a malta tem muita necessidade de aparecer mesmo a meio das peças e tal, porque estamos aqui em reportagem e tal. Não, faz uma boa peça limpinha. Não é preciso o repórter ou o jornalista aparecer sempre. Não. Hoje em dia tens muito isso, tens muito o culto da imagem, muito vindo das redes sociais, e isto transposto para o jornalismo. E tu nunca sentiste isso? A necessidade de ter redes? Não, já vamos falar das redes, porque há também esta questão da forma como te apresentas e como estás nas redes ou na televisão, porque eu olho para ti e tu és a Cláudia de sempre, que é completamente à vontade. E se alguma vez sentiste essa pressão de ter que estar bem só porque sim? Eu senti, de todos os trabalhos que eu fiz enquanto jornalista, eu senti a responsabilidade de um evento, vamos lhe chamar evento, um momento, uma circunstância que não tem nada a ver com o meu registro e que exigia a maior seriedade possível. E a coisa que mais me custou foram os 3 dias da morte do Eusébio. Porque exigia um registro que não é o meu. Exigia um registro de sobriedade total, de respeito total pelas imagens que estavas a receber de milhares e milhares de pessoas a prestar uma última homenagem em dor profunda. E, portanto, tu não podes ter um registro de dizer, então, e quem é que se lembra do Eusébio contra a Inglaterra? Não pode ser assim. Portanto, e isso exige
exigiu-me uma espécie de espartilho mental de eu não posso fazer piadas. Percebes? Eu tenho que fazer isto e a mesma consternação nós nos entrevistámos gente que jogou com ele na seleção e portanto tinham perdido uma pessoa que conheciam a vida inteira e portanto isso existe um outro registro. Agora, desde que não seja uma coisa desta seriedade, acho que nós temos notícias daqui a um bocadinho, não é? Estava aqui a olhar para o relógio. Ainda tens um bocado. Esta mulher é Ainda tenho um incrível, bocadinho. incrível. Fala e ainda olha e presta Ainda está a gerir o atenção. programa, é incrível. Bem, também são muitos anos de fazer programas, não é? Não na rádio. Tirando isso, eu acho que o futebol ou o desporto em geral é uma coisa para as pessoas se divertirem. Não é o fim da humanidade, nem é a coisa mais grave no mundo. Portanto, eu não levo a coisa muito a sério. Mas eu também não me levo a mim muito a sério. Eu sou a primeira pessoa a gozar quando me engano. Porque eu acho que tu trabalhas para o público. Eu não trabalho para o meu umbigo. Eu raramente vejo um programa meu quando chego a casa. É muito raro. Cláudia, e eu aqui assumo um bocadinho também essas dores que estás a falar. Eu também costumo fazer desporto, tenho feito os relatos e também já tive essa questão da pressão de não se pode brincar com o futebol. Pode. E deve. E deve, mais. exatamente, e deve. Cada vez mais. É só um jogo. Tu sentes que ao longo desta tua carreira, com os vários programas que fizeste, o Mais Futebol foi uma referência, pelo menos para mim e para... Diz para a tua geração e leva já. Não, eu ia dizer para todos. Para todos, no todos, geral. completamente. É que só para a minha Completamente. geração Não. aqui nos... Mas Não, tu sentes que conseguiste contribuir para que o futebol e o desporto no geral seja levado um bocadinho mais... de forma mais leve, não é? Porque é um jogo, é a vida de muita gente, mas para quem vê é um jogo. Mas espera lá, a subida das taxas de juros da habitação são muito mais importantes na vida Claramente. das pessoas do que se o Benfica, o Porto ou o Sporting ganham ou perdem, ou se é penalti ou não é penalti. Andamos aqui uma semana a discutir isso. Eu gostava que as pessoas tivessem o mesmo espírito de contestação em relação a coisas que são efetivamente importantes na nossa vida, não é? E que alguém se lembrasse de explicar à senhora Lagarde que a malta tem casas para pagar, não pode morar debaixo da ponte, não é? Como as pessoas vivem apaixonadamente o futebol. Uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente naquilo que faz é o Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo pode ter um programa em que vai Marcelo, vai Costa, vai Ministros, vai tudo. Mas tu não podes tocar no futebol. Sim. Porque quando toca no futebol a coisa é ameaças nas redes sociais. Ou seja, tu não podes ter uma opinião. E, por exemplo, com esse teu jeito mais leve de ver as coisas, sofreste com isso? Foste recebendo também essas ameaças, essas pressões? I don't give a shit. Acho que é uma ótima resposta. Querem saber? Às tantas, tu podes te estar só a enervar com um comentário de uma criança de 14 anos. Sim, não sabes quem é que está do outro lado. Até porque muitos são anónimos. E é um avatar qualquer, e é uma Pois. foto qualquer, ou seja, eu tenho mais do que fazer na vida. Eu vou fazer quase 50 anos, portanto não posso estar de repente a levar em linha de conta uma opinião ou um insulto de uma pessoa que eu não sei quem é. Sabes porquê? Porque ao longo destes 25 anos, na rua, cara a cara, ou como diria Daniel Oliveira, olhos nos olhos, não é? As pessoas nunca me deram Zero. esse feedback. As pessoas disseram assim, você é muito divertida, gosto muito. O comentário que muitas vezes mais ouço é assim, sabe uma coisa? É que o seu programa a minha mulher consegue ver comigo. E eu gosto de provocar a harmonia nos casais. Claro. Acho que é uma coisa boa. Ou seja, as pessoas, o feedback que estão na rua, isso eu valorizo. Porque a pessoa abalou-se da fila do supermercado onde estava para vir ali 2 passos e dizer, olha, gosto muito, vejo, ou dê lá um recado ao Nuno Gomes que ele não disse não sei o quê, ou diga lá ao Barbosa. Porque as pessoas reconhecem o trabalho. Agora, vão-me enervar porque um miúdo qualquer escreve uma coisa no Twitter? Basta ver os comentários e as caixas de comentários na última semana, quando foi agora esta notícia do Andrew Tate, para perceber que a comunidade está perdida, não é? Sim. Portanto, não vou por aí, quer dizer, não há coisas que não quero nem saber. Quer lá saber? A pessoa tem direito à sua opinião. É o preço a pagar pela democracia. Mas tu Bom, sempre não leio. sempre foste assim em relação às redes, ou houve uma fase em que, por exemplo, não conseguias, enfim, agora tens essa atitude de, não quer saber, está tudo bem, até porque já passaste uma fase em que desligaste por e simplesmente das redes. Apaguei uma data de coisas, não? Senão a minha vida era um inferno. Porque lá está, porque tu comentas uma coisa que estás a fazer um programa. Sim, faço muitas vezes aos fins de semana na Sport TV as grandes jornadas. Sim. E de repente há ali uma questão de um penalti, disto ou daquilo, tens os comentadores, eu puxo pelos comentadores, o meu papel ali não é de Claro. um boneco Claro. de cera, não é? É picar, é instigar ali a conversa e tal, para a coisa ser dinâmica. Claro. E de repente, achas que eu vou a seguir ver às redes sociais ou nos Twitters se alguém diz isto ou aquilo? Não, porque quem procura acha, não é? Não vais à procura de nada, não vou, estou ali quietinha, porque tens sempre aquela coisa de porque vocês, não sei o quê, estão contra, estão... Malta, não me massem, não me aborreçam. E tens esperança que isso algum dia mude? Principalmente em Portugal temos uma cultura desportiva muito mais
monótona, mais monopolizada, não é? Há 3, há os outros. Olha, se eu olhar pela amostra dos miúdos nas redes sociais, não tenho grande esperança. Mas não tenho grande esperança em relação a tudo. Sabes? A sociedade no geral. O mundo no geral. O mundo está perdido. Eu, quando a E minha tu avó notas- dizia isto há uns anos, não é? Sim. E tu Esta notas- libertinagem, Ela não é é? que engana. Calças, não é? E tu notas muito isso no Twitter, que agora não é Twitter, não é? Vou lá cada vez menos. Pois. Porque é um metar. É. Aquilo é um metar, não é? Portanto, aquilo é uma lixeira a céu aberto. Não, ou seja, não vale a pena. A única rede social que ainda tenho é o Instagram, porque tu consegues comentar, apagar e tal. E é uma coisa. As pessoas gostam de ir lá, ver as coisas de trabalho, mas depois gostam de ver depois uma foto da tua vida, das tuas coisas e tal. Pá, se gerires isso com parcimónia, eu acho que cada um gera Claro. como quer. Sim, No meu caso, ali com algum equilíbrio. Não tenho um algoritmo que dispara, porque se mostrasse mais e tivesse mais engagement, adoro estas coisas modernas, o algoritmo ia por aí Sim. fora. Mas está bom, deixa estar o algoritmo como está, que está fixe. Mas tenho alguma preocupação nessa questão que tu perguntavas da cultura desportiva. E sabes porque é que eu tenho isso? Tu vais ver um jogo de futebol de miúdos e é assustador. E portanto, enquanto nós não fizermos nada aí pela cultura desportiva dos pais, Começa aí. não é? Portanto, se os filhos estão dentro de campo, veem os pais chamarem palavrões e dizerem palavrões ao árbitro, ao treinador da outra equipa, aos miúdos da outra equipa, é o que os miúdos aprendem. Não é? Nós, enquanto pais, somos sempre exemplo. É aquilo que eles bebem, é aquilo onde eles se É inspiram. o exemplo. É o exemplo, não é? Portanto, nós estamos lá para servir de papel desse role model. Agora, se os pais vão para o futebol chamar nomes ao treinador e ao árbitro e não sei o quê, Como é que tenho tu podes alguma exigir que pouca as crianças- esperança na Exatamente. cultura desportiva. Não é? Tenho muito E depois tens o problema do exemplo dos dirigentes, dos jogadores que os miúdos idolatram. Tinhas que fazer um trabalho mais profundo ao nível das escolas, ao nível do desporto escolar, ao nível da formação dos miúdos, porque hoje, quando no meu tempo a professora dizia eu vou chamar o teu pai à escola, eu nem dormia. Uhum. Mas hoje Sim. em dia, quando tu chamas o pai à escola, os miúdos têm as costas quentes, porque os pais vão lá para desautorizar o professor. Temos de voltar aqui ao Mais Futebol, porque isto é uma referência. Histórias de bastidores. Conta-me lá, tu tens tantas. Eu sei que tens. Com os meus meninos. Sim. Imagina, olha, quando surgiu a hipótese do Mais Futebol, desses nomes, houve assim algum que tu... Eu sei que o Pedro Ribeiro tu já conhecias, mas houve assim algum nome que tu, a partir de... Aliás, tu também conhecias, não é? O Barbosa, o Nuno Gomes. Mas algum nome que tu pensasses, não sei se isto vai funcionar. Mas atenção que o Barbosa e o Nuno Gomes não estão no Não tempo das estão... pirâmides Sim, de Gizé, sim, não é? sim, Não- isso é não verdade. estão nesse Desde o tempo. início, sim. Não. Acho que a única esquizofrenia mesmo engraçada é que eu nunca fui capaz, e foram muitos anos que eu fiz o programa com o Tomás Moraes, eu nunca fui capaz de tratar o Tomás por tu. Porque eu conheci o Tomás na qualidade de selecionador nacional de rugby. Sim. E de repente ele aparece-me ali no estúdio e eu tenho a maior admiração pelo Tomás. Eu não sou capaz de dizer, então Tomás, estás bom? Não sou capaz. Ainda hoje. Ainda hoje, eu não trato Uau. o Tomás por tu. Portanto, não trato. Há pessoas que não trato por tu. Eu há pouco tempo na Sport TV fiz um programa com o Diogo Feio, que foi deputado, que estava lá na qualidade de adepto do Futebol Clube do Porto. Eu tratava os meus comentadores à minha direita por tu e o Diogo tratava por você. Porque não consigo, não é? Há coisas que eu não consigo. Há pessoas que eu conheço, ou que na minha cabeça estão dentro de outra caixa, não é? E eu de repente não consigo dizer, então, estás bem? Não, é too much para mim, não é? Então essa esquizofrenia manteve-se durante muitos anos e o Tomás dizia, Cláudia, mas podes-me tratar por tu? E eu dizia, Tomás, não consigo, não consigo mesmo. E estava o Mozart, que já está, é um verdade. outro espírito Sim. completamente descontraído. Acho que a malta, os brasileiros têm essa capacidade de ser muito mais flexíveis e têm uma soltura na língua muito mais engraçada. Guardo uma frase mítica de Carlos Mozart que dizia, enquanto tiver de meia, nega tudo. Eu consigo imaginá-la dizer isso e fica muito bom. Então era mítico, não é? Mas E é isto de vou cada guardar. programa, não é? Esta animação que passa também para os espectadores. Não, eu já tive momentos, sobretudo agora porque estamos juntos há mais anos, com o Pedro e com o Nuno. Ainda há umas semanas aconteceu-nos isso. Antes do programa, a galhofa era de tal ordem, pá, quando o programa arranca, nós estamos perdidos de riso. Imagina, entra o genérico e tens o primeiro plano e eu estou a
fazer uma força imensa para não... Porque eu tenho à minha esquerda o Nuno e o Barbosa. E eles fazem-me lembrar os velhos dos marretas. Nhanhanhã, nhanhanhã, e um diz nhanhanhã, e nhanhanhã, e às vezes eu digo, pá, vocês estão velhos os dois. E eu costumo brincar, e com o Ribeiro também, nisso, dizer, os nossos filhos vão nos castigar. E um dia nós vamos estar os 4 no mesmo lar de idosos. E eu estou sempre a gozar com o Barbosa a dizer que ele um dia vai dizer à enfermeira, porque senhora enfermeira, eu fui internacional. E ele, está bem, eu vou, agora vamos tomar os comprimidos. Mas isso é um sonho, de certa forma, não é? Mantinham essa relação. Não, nós não merecemos aturar-nos para toda a eternidade. Mas isso também é o segredo do sucesso, não Já é? são Toda a muitos relação, muitos anos, e a relação que vocês têm para além do tempo que estão no ar. Nós somos amigos. Pronto. Nós às vezes contamos coisas uns aos outros que não contamos a mais ninguém. Fora do trabalho. Porque temos uma relação de confiança uns nos outros e de amizade e eu acho que às vezes a coisa funciona um bocadinho. Funciona muito bem porque nós somos todos muito diferentes. O feitio de cada um de nós é diferente. Acho que se fôssemos todos iguais, 4 Barbosas era impossível. Mas também era impossível 4 Nuno Gomes. Claro. Ou seja, não dava, não dá. 4 Ribeiros. Havíamos de fazer o programa de vez em quando só porque ele ia se distrair. Desculpa, Pedro. E com as piadas? Mas também não podem ser 4 pessoas como eu, que sou freak da organização. Se eu reencarnasse em qualquer outra coisa, era numa folha de Excel. Opa, não posso, a sério. A sério. Eu preciso de um mundo organizado à minha volta. Eu preciso das coisas organizadas. Não tenho transtorno obsessivo compulsivo, não é? Isso. Sou casada com uma pessoa assim. Vou levar tantas. Mas preciso de organização. Eu preciso de ter os programas organizados, preciso de ter neste caso é o OneNote da Microsoft. Sim. E que tenho tudo, e que tenho páginas para o programa, páginas para o podcast, páginas para as grandes jornadas, e preciso de organização na minha vida. Tu ainda tens, imagina, algum guião do primeiro? Mais futebol? Não, És de guardar coisas? Não. Isso não sou. Okay. Eu sou completamente desapegada. Portanto, se a Mariconde fosse lá à minha casa, eu não precisava de praticar o desapego. Porque eu... Tu própria já? Não, eu odeio tralha. Odeio tralhas. Portanto, eu sou de uma pessoa de destralhar. Eu vai não volta quando mudo as coisas no armário, separo roupa que dou. Não deito nada fora, mas dou. Vamos passar para a estação de inverno agora, é preciso arrumar a roupa de verão, dobra e dá. Não, tralha não. A tralha ganha pó. Não. Isso é um problema. Tralha ganha pó. Não. Dava-me uma boa t-shirt. Então, e nesses anos todos, não tens as memórias guardadas, disseste? Esse guião já não está entre nós. Mas... Quando o meu filho um dia me perguntar, disse, mãe, mostra-me lá o teu primeiro programa, mostra-me as tuas primeiras peças, eu não tenho nada disso. Mas tens aqui, não é? Nada Portanto, tens disso. na cabeça. Não tenho esse apego emocional. Qual é que é a história de bastidores? Esta pergunta é difícil, mas uma das histórias de bastidores que vai ficar para sempre, não guardada num disco externo, mas guardada aí na cabeça. É engraçado porque o programa tem um registro tão informal e tão risoto, e depois perguntas-me essas coisas e eu às vezes lembro-me de coisas um bocado mais pesadas. Foi a uma sexta-feira. Foram a uma sexta-feira os ataques de Paris. Bataclan? E no Stade de France. Estava a ver o jogo da seleção francesa, o presidente é evacuado, depois é a história do Bataclan, os atentados na própria rua. E foi uma sexta-feira. E foi sensivelmente para aí 20 minutos, meia hora antes de começar o Mais Futebol na altura. E nós começamos o programa já com a sensação de que o programa não devia ir para o ar. Portanto, nós andámos lá, tipo, malucos, dedo no ar, a dizer, malta, não faz sentido ir fazer um programa de futebol e está a acontecer o que está a acontecer em França. Mas não, às vezes porque não está nada preparado e, portanto, exige ali algum jogo de cintura, e nós fomos para o ar. E nós arrancamos o programa às 10 da noite, começando, para não ser a esquizofrenia total, pela questão do Stade de France, e que tinha sido evacuado o presidente francês, e medidas de segurança, e explosões e tal. Mas a primeira imagem que vai na altura na TV24 para o ar, de corpos no chão, nas ruas, à porta do Bataclan, fomos nós que pusemos no ar a partir do Twitter. E, portanto, o Nuno Madureira, que fazia o programa na altura connosco, e, portanto, um jornalista é sempre um jornalista, não interessa se é desportivo ou não, o Nuno agarrou-se ao Twitter, portanto, a dar toda a informação ao minuto que ia caindo, e nós agarrámos-nos àquilo, um bocado esquizofrenicamente, mas a fazer o que tem que ser feito. Ou seja, tu fazes informação, tu és jornalista, e, portanto, se amanhã eu estiver a fazer um programa, agora na Sport TV é um bocadinho mais diferente, porque é um canal muito temático, não é? Mas eu acho que mesmo assim, se de repente acontecer um atentado no mundo de uma dimensão
catastrófica, tu não podes ignorar a coisa, tens que dizer, atenção, as notícias desta noite estão marcadas por isto, porque as pessoas hoje em dia não veem só televisão. Tu estás com o iPad, estás com o telefone, tu estás a ver o mundo a acontecer. Portanto, tu não te podes fechar na tua bolha a apresentar um programa como fazem as crianças, que é, não te estou a ver. Não, a malta está a ver o que se passa no mundo, portanto não podes ignorar. Dessa história de bastidores, esse foi particularmente difícil, como para mim e para o Pedro Ribeiro. Foi num outro registro, num outro programa, foi muito difícil fazermos os Einsteins, que era o programa onde participava o Mr. Vítor Oliveira, basicamente 24 horas depois da notícia da morte dele. E foi muito difícil, porque tu tens ali uma cadeira vazia e tiveste a notícia há menos de 24 horas. Mas a melhor homenagem que tu podes prestar à memória da pessoa é fazer o programa na mesma. É um bocadinho... No futebol é assim. Portanto, nós já vimos histórias de treinadores e de jogadores que perderam pessoas da família que se apresentaram em campo. Portanto, it is what it is. Portanto, vais e fazes. Mas foi... Eu consegui fazer porque o Ribeiro estava ao meu lado e vice-versa. Eu acho que se qualquer um de nós tivesse que fazer aquilo sozinho... Aliás, a direção de informação nessa altura na TVI deixou-nos muito à vontade e disse: o programa só vai para o ar se vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer o programa, fazem. Se vocês não quiserem fazer o programa, nós também entendemos. E portanto, às vezes essas histórias de bastidores, lá está, se calhar a gente tem uma memória das coisas que nos marcam mais do que propriamente das graçolas, porque as graçolas são o nosso dia-a-dia, não é? Já não ficam tanto na memória. Claro. No teu percurso há assim alguma coisa que te arrependas? Sou uma pessoa genericamente com muito pouca tendência para me arrepender. Está feito, está feito. Não me arrependo assim de nada, sabes? É uma pergunta muito difícil, porque é muito difícil tu passares Em revista 25 tudo. anos em revista. Agora há coisas que eu te posso dizer, como diz o outro, não é? Se eu soubesse o que sei hoje. Teria feito. Mas aí a idade também ajuda a A olhar idade é um para... posto. É. Não um posto no sentido de estares cristalizado Sim, na tua sim, posição. eu percebo o que é que queres dizer. E tipo, estou aqui sentadinha na minha cadeira e Ser um garante. sou intocável. Não é nesse sentido. Mas há coisas que tu já não Olhas aturas. de outra maneira. Não, há coisas que Sim. já não aturas. Por isso, simplesmente há coisas que já não permites. Já não permites, já não estás mesmo para aí virado, não é? Portanto, já há coisas que já não aturo mesmo. E olhando para trás, a quem é que te sentes mais grata neste percurso? Pensei que eu ias perguntar se eu devo pedir desculpas a alguém. Não. É assim. Agora, já que deste o pontapé de saída... Olha, sinto-me muito grata a 2 pessoas. Ou 3, para ser absolutamente justo, há 3 pessoas. Olha, sinto-me muito grato ao Miguel Prates, porque acho que foi a primeira pessoa que viu ali uma miúda com 20 e poucos anos e disse: esta miúda é capaz de ter jeito para isso. E portanto, de alguma forma, ele apostou o pescoço dele, não é? Porque ele era meu chefe e de repente eu podia dar ali... podia dar a geneira, não é? E essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa a quem eu me sinto absolutamente grata foi ao Luís Sobral, que era um dos fundadores do site do Mais Futebol, e quando a TV24 estava para abrir e ele quis levar para a antena da TV24 um programa com a marca Mais Futebol, queria que o programa representasse o ADN do site. E ele desafiou-me para voltar a fazer televisão e, portanto, essa gratidão sempre em relação a ele por causa disso. A terceira pessoa a quem eu hei de ser sempre grata é o Sérgio Figueiredo, que foi meu diretor de informação na TVI e é uma boa pessoa. E este meio já tem cada vez menos boas pessoas. E eu prezo muito isso. Pausa. Não há silêncios na rádio, mas aqui dramática. acho que era preciso. Porque Aqui acho que era preciso. já algumas vezes, alguns convidados que passaram aqui pelo 40 minutos, é inevitável falar do estado da televisão. E se há amizades, é possível ter amizades na televisão. É. Lá está, como eu te dizia, do Pedro, do Nuno, do Ribeiro, sou verdadeiramente amiga, mas porque nós funcionamos em equipa. Aquilo não é uma soma das partes. O Barbosa tem uma frase que diz: isto é uma equipa, não é um bando. E aquilo é uma equipa, não é um bando. E nós, quando decidimos muitas coisas em relação ao programa, decidimos os 4. E a opinião de toda a gente é válida. Não sou eu que apresento o programa. Eles muitas vezes gozam. É óbvio que nas decisões de alinhamento e dos temas e não sei o que, eles dizem: a chefe é que escolhe. Mas tudo o que são decisões importantes são tomadas por todos. E nós somos verdadeiramente amigos. Portanto, não há ali... E a questão é assim: eles foram jogadores internacionais. Ou
Ou seja, eles são, se um dia abrirmos os livros de história do futebol português, o nome deles vão estar lá. Eu estava aqui armado em popstar para quê? Ou seja, não vale a pena, não é? Não vale a pena pôr-te em bicos de pés. Um dia, quando se fizer a história, não é? Está lá. O gol do Nuno Gomes à Espanha no Euro 2004 é mítico, faz parte da história do futebol português, não é? O Barbosa foi dos jogadores mais geniais que eu vi jogar. Tinha um jeito de jogar mal entendido, mal amado, Sim. injusto, mas era um jogador absolutamente genial. É das pessoas que eu conheço na vida de caráter inabalável. E isso há pouco. Se Pedro Barbosa te der a sua palavra, está dada. O mundo pode-se acabar, que ele não volta atrás. E, portanto, isso hoje em dia, a questão de compromisso, de honra, às vezes chamam-lhe mau feitio. Porque as pessoas, normalmente, que são inflexíveis na sua palavra e nas suas crenças, às vezes são tomadas como pessoas com mau feitio. Porque não somos muito agradáveis, não é? Não passamos a vida a passar a mão pelo pelo dos outros. Dizemos aquilo que temos para dizer. Às vezes o excesso de frontalidade é confundido com mau feitio. Mas é uma pessoa por quem, se tu me dizes assim, escolhe um top 3 de pessoas de caráter inabalável. Pá, Barbosa está lá de certeza. Não é? Porque ele encarna o espírito de capitão, daquilo que significa ser capitão de uma equipa, defender os interesses de toda a gente, pôr sempre o coletivo à frente, quer da qualidade individual, quer dos caprichos individuais. E, portanto, isso é uma lição para a vida. Aquilo que eu disse mesmo no início desta entrevista, eu acho que nós crescemos sempre se aprendermos com os melhores. E, nesse aspecto, trabalhar com eles os três, que cada um dentro das suas idiosincrasias, não é? O Pedro é das pessoas mais criativas que eu conheço, o Ribeiro. Às vezes tem um problema com os horários e com os timings das coisas e é desorganizado. E diz sim a tudo. Sim, e depois de pronto. repente percebe que... Mas é uma pessoa absolutamente genial do ponto de vista da criatividade. Ele esgalha-te ali uma ideia, um nome para uma rubrica ou o que seja, pá, num minuto. E a facilidade com que ele tem de improvisar, de fazer uma história de uma pedrinha da calçada. E visão, tem muita visão. Aliás, a liderança da rádio comercial, peço imensa desculpa a muitas outras pessoas, mas deve-se muito a ele. E, portanto, teres o privilégio de ter essas pessoas como teus amigos, só tens que aprender. Não é? Só tens que ter os ouvidos abertos e aprender. Completamente. Olha, temos vindo a falar muito do teu lado profissional. Nível pessoal, também passaste por uma fase complicada, que é pública. Olhando para trás, onde é que tu foste ganhar forças? Porque eu acho que desistir não é opção. Em nada. Desistir não é opção. Não te leva a lado nenhum. Não é? Ou seja, a não ser que vais para uma situação muito dramática das pessoas que põem fim à vida, desistir não é opção. Tens de continuar. No dia a seguir tens de te levantar de manhã. E há alturas na vida que isso não é fácil. O meu raciocínio na altura, e em muitas circunstâncias na vida, mas nessa altura em específico que tu te estás a referir, é: isto é uma corrida contra a dor. E ela não pode ganhar. E, portanto, não tens outra opção. Não tens outra saída. Não dá para fechar a porta. Não dá para dizer eu desisto. Não dá para dizer isso. Tens que ir em frente. E, portanto, eu acho que a maternidade não é uma coisa fácil. A parentalidade, melhor dizendo hoje em dia, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil nos dias de hoje. Onde eu acho que às vezes todos nós que temos filhos nos sentimos um bocadinho como aqueles chineses do circo, que têm os pauzinhos e os pratos todos a rodar. Porque tu não podes ser melhor profissional, ou seja, tens que ser o profissional de top, tens que ser a pessoa em casa de top, tens que ser a mãe de top, tens que ser tudo de top. E como o dia só tem 24 horas, e algumas não são passadas a dormir porque as crianças não deixam, não é fácil. E não é muito fácil que as outras pessoas entendam isso. Isso é das coisas que mais me enerva nas redes sociais, é tu venderes a perfeição. E a perfeição não existe. Ninguém tem as casas perfeitas, ninguém tem os armários perfeitos, ninguém tem as férias perfeitas, e ninguém tem a vida perfeita. Agora preciso dizer um palavrão, mas não posso dizer. É uma rádio séria. Pá, não, já chega de venderem isso. Epá, vendam t-shirts com buracos às pessoas. Porque eu normalmente em casa, às vezes ando com uma t-shirt que tem buracos. As pessoas são normais. Não vendam só um lado da perfeição, porque isso causa uma pressão a pessoas que tenham menos estrutura mental. Isso causa uma pressão tremenda. Pá, nós erramos enquanto pais, erramos enquanto profissionais, às vezes chegamos atrasados, às vezes somos multados porque estacionamos o carro no sítio errado. Epá, sim, a vida acontece. E a vida não acontece com filtros, com posts de Instagram. Epá, não é só isso. Eu percebo que haja pessoas que gostem dessa parte,
Pá, mas de vez em quando, digam aos vossos seguidores que a vida também é normal. Que às vezes também comemos uma coisa que aquecemos no micro-ondas. Eu adoro as fotos das minhas mesas. Eu adoro pôr a mesa. Não me perguntes porquê, porque lá está pela ordem. Se calhar porque gosto de coisas bonitas e organizadas. Eu adoro, adoro os meus pratos de bordal, adoro as minhas toalhas que sou eu que faço, adoro essas coisas todas. Sou psicopata de pôr a mesa, porque acho que é o sinal que tu dás a quem tu recebes, que tu estás contente por receber as pessoas. Sim. E é um lugar de convívio e de... Sim, mas às vezes eu também como no balcão da cozinha uma coisa que aqueci no micro-ondas. Ok? Portanto, como toda a gente. E eu acho que as redes sociais têm esse espartilho. E têm esse espartilho também muito sobre a maternidade, porque toda a gente tem opinião sobre tudo. Como é que tu deves educar a criança, como é que tu deves dar de mamar. Pá, metam-se na vossa vidinha, malta. E tu, como também sendo uma cara conhecida, foi mais difícil para ti também conseguires te resguardar, ter esse momento mais íntimo? Não. Falarei sempre sobre essa questão. Porque há muita gente que sofre em silêncio. Porque perder um filho, em qualquer circunstância que seja, é uma coisa contra a natura. É uma coisa contra a natura. É uma coisa de uma violência emocional brutal. É óbvio que tu não podes comparar, justiça seja feita, tu não podes comparar o perderes um filho numa idade adulta, numa idade crescida, que seja adolescente, o que for, a perderes uma gestação. Não podes comparar. Mas de alguma forma é um projeto de vida, é uma questão de sonhos, de expectativa que tu perdes. E portanto, o facto de tu não falares ou menorizares a dor, tu estás a desrespeitar as pessoas que passam pelo mesmo. E portanto deves falar. Eu gostava muito que um dia, lance esse repto à Rádio Observador, se calhar porque faz mais sentido, que no dia 17 de novembro se fizesse sempre uma grande emissão com pessoas conhecidas para darem essa expressão de que têm mais público que as quer ouvir. Explica-nos o que é o dia 17. Sobre a prematuridade. É o Dia Mundial da Prematuridade. E ter um filho prematuro que não tenha sequelas é uma bênção. Mas ter um filho prematuro é de uma violência para os pais. Porque se calhar tu fizeste curso de preparação para o parto. Não fiz nada. Pronto. Eu sou péssima. Mas normalmente aquilo que nós estamos à espera é que os filhos sejam como as crianças que estão nas embalagens dos dodotes. Rechonchudos, olhos feitinhos, claros, todos lindos, frescos e fofos. Um bebê prematuro quando nasce é um rato. Cabe na palma da mão. É mínimo. Tem fios, está completo. Eu não tenho aquela coisa que a maior parte dos pais têm, que guardam o cordão umbilical da criança. Porque por isso simplesmente meu filho não teve. Teve que ser cortado de rente porque teve que levar acessos e catéteres centrais pelo umbigo, de antibióticos, de sondas e do raio que porta. E portanto, tu vires para aqui e dizer: ai não, sou muito feliz, correu tudo bem. Não. Eu vi a imagem do que é uma depressão pós-parto numa mãe que teve trigêmeas e que a mais pequenina pesava 500 gramas. E aquela senhora chorava o dia todo, encostada às incubadoras das filhas. 1, porque não sabia se elas iam sobreviver. 2, não tinha ainda a percepção mínima das sequelas que as miúdas podiam ter. E 3, porque a vida dela tinha explodido. Porque é preciso mudar de casa, de carro, de tudo. De repente tens 3 filhos que nascem naquelas circunstâncias quando nada estava preparado. Era suposto nascerem dali a 3 meses. E portanto, tu fingires que é tudo bem e que aquilo não custa às pessoas. Não, custa. E custa muito. E custa muito porque custa muito ter um filho de cesariana no Serviço Nacional de Saúde numa circunstância daquelas em que o pai não pode assistir. Porque são as regras. E tu dizes: mas eu precisava de alguém que me desse a mão. Não precisava estar numa sala completamente ascética de azulejo, não é? Ouvi Coldplay, que estava a dar na rádio. O Magic na altura do álbum deles. Mas não te esqueceste? Não, essa música vai-me ficar para a vida. Fiquei desiludidíssima em Coimbra porque eles não tocaram essa música. Eu tive vontade de chegar ao pé do Chris Martin e dizer: como é que é possível? Como é que é possível? A minha música! A música salva-te, sabes? Eu acredito no poder curador da música. Eu ouvi esse álbum em repeat com o meu filho, porque ele tinha, na incubadora, tinha um buraquinho por cima, que é onde dá para segurar algumas coisas, e eu punha o telefone lá em cima, porque eu não lhe podia pegar ao colo. Então a única coisa que eu fazia com ele era pôr a mão dentro da incubadora e tinha a música lá e cantava para ele. Eu canto pessimamente, eu sou a pior pessoa do mundo para cantar. Mas ainda hoje ele adora que eu lhe cante ao ouvido. Adora que eu, ao fim do dia, na noite, temos ali uma espécie de mantra, não é? Quando eu vou deitar, que eu repito todos os dias, quase que desde que ele nasceu, e que eu acho que tem a ver com aquela coisa do reforço positivo, de que tu és lindo, tu és inteligente, aquela coisa que tu tens que dizer aos filhos.
porque quando nós dizemos o contrário eles acreditam, e nós não podemos fazer isso às crianças. E portanto a música teve aquele poder durante aquele mês e tal que ele teve internado de ser a nossa forma de comunicação, que é facto que ele hoje adora ouvir música. Adora Coldplay? Por acaso ele tem uns gostos musicais muito estranhos. Tem a ver com as músicas dos jogos e dos videojogos e tudo isso. Mas talvez acho que se ele tivesse que escolher uma banda é Imagine Dragons. Adora e vai ouvir no carro. Adora as letras. Sabe as letras todas de cor. Canta aquilo em inglês, macarrónico, mas canta. E portanto eu acho que a música teve esse papel. Mas eu acho que nós devemos sempre falar da dor. Sabes? Voltando ao início da tua pergunta, eu acho que tu tens essa obrigação de falar da dor. Porque é a forma de tu respeitares quem, por exemplo, está a ouvir esta entrevista e está em casa, numa baixa, num filho internado, sente conforto porque tu percebes que não estás sozinho. E quando tu passas por alguma coisa muito forte na tua vida, tu precisas de sentir empatia de alguém que passou pelo mesmo do que tu e que te vai dizer, lá no fundo há uma luz. E portanto tu vais passar aqui um caminho negro e duro, mas no fim vai correr bem. E se não correr bem, temos que dar estes passos, porque nós também não podemos vender a ideia às pessoas de que não, isto resulta bem para toda a gente. Infelizmente não, e há pessoas que têm filhos prematuros com sequelas para o resto da vida e que fazem fazem fisioterapias durante anos, têm problemas graves e portanto tu tens que dizer que nós seremos sempre pais deles e portanto teremos que dar sempre o nosso melhor para que pelo menos para eles tudo corra bem. Às vezes para nós não vai correr, mas que pelo menos para eles tudo corra bem. E portanto eu acho que tu deves sempre falar da dor nesse sentido de que o mundo não é perfeito. E nessa altura tu pediste ajuda? Eu acho que a pessoa que mais me ajudou nessa altura foi o meu marido. Neste sentido, eu acho que para me ajudar ele não se permitiu em muitas circunstâncias sentir a própria dor dele, sabes? Porque achou que era uma prioridade ajudar-me a mim. Vou-te dar aqui um parênteses por causa da história das redes sociais. Eu aqui há uns tempos largos, há uns 3 anos, antes da pandemia se calhar, dei uma entrevista para a Selfie, na altura eu estava na TVI, e elas perguntaram-me quem era a pessoa mais importante da minha vida. E eu disse que era o meu marido. O que é que me aconteceu nas redes sociais? Fui escortejada. E depois tu tens que explicar às pessoas que é calma, respirem só. Nós não podemos comparar os filhos com nada, ok? O amor que nós temos a um filho não se compara com nada. Eu se tiver que dar a vida pelo meu filho, dou e não pisco os olhos, nem penso 2 vezes e é na hora. Agora, quando tu me perguntas importância na vida, eu acabei de fazer uma ruptura de tendão de Aquiles, não é? Tive 8 semanas quase de recuperação grave e pesada. Quem é que me ajudou? Ok, meu filho deu-me muitos miminhos, mas quem ajudou a que a minha vida fosse possível foi o meu marido, não é? E portanto, nessa coisa da importância das pessoas que estão ao teu lado, eu acho que nessa altura a pessoa que mais porque também acho que era a única pessoa que sentia uma dor parecida com a minha, não é? Era a única pessoa que tinha ali uma identidade de dores parecida com a minha e portanto eu não dou aquelas entrevistas cor-de-rosa para as revistas em que digo eu sou muito apaixonada pelo meu marido, estamos tão felizes na nossa relação. Eu não digo isso, mas elogio muito porque eu acho que ele é uma pessoa. Ele tem uma característica enquanto homem que eu acho que é talvez a coisa mais sedutora dele. É que nunca se deixou intimidar pelo facto de em muitas circunstâncias as pessoas dizerem que ele é o marido da Cláudia Lopes. E isso para ele nunca foi nada que eu me amofinasse muito, antes pelo contrário. É uma pessoa com imenso orgulho na minha carreira, é uma pessoa que faz tudo para me ajudar na minha carreira e portanto ele é um homem muito estruturado e muito seguro de si próprio. E que não se deixa ameaçar com essas coisas, nem com essas intimidações, nem com algumas pequenas idiotices que as pessoas às vezes dizem. E ele está tudo bem, está lá, firme-te. Olha, estamos mesmo na reta final, mas queríamos só fazer tempo aqui... de compensação. Sim, mesmo. Agora é grande nos jogos, portanto, mas aqui não é. Os 10 minutos. Caso Rubiales. E vocês dizem isso agora no fim. Está bem, que temos só um tempo de compensação. Acho vergonhoso. Acho vergonhoso por tudo. Desde a atitude e o comportamento que ele teve na tribuna ao lado da Rainha de Espanha. Eu acho que só por isso, mesmo que não tivesse acontecido mais nada, aquilo não é a atitude do Presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. Aquilo é vergonhoso. Aquilo nem na tasca. Nós nos devemos comportar assim. E o beijo é inqualificável.
o corpo das pessoas, nós temos que o imaginar como se ele estivesse dentro de uma bolha de vidro. E o corpo dos outros é intocável. É intocável. Uma coisa é o toque social, de eu te cumprimentar e dizer: olá, Catarina, dá cá 2 beijinhos, passou bem, como vocês estão? Agora, o corpo dos outros não se toca. E não é... Pá, aí sim, aí aborreci-me com comentários nas redes sociais, mas depois desisti, porque de facto a estupidez humana é infinita. Não adianta. É contar até 10 e... Não é infinita, não vale a pena que Não, a pessoa não adianta. irritar-se, quer dizer, é inqualificável. Até porque, imaginemos o seguinte, rapidamente, imaginemos mesmo até que eles namoravam. São 2 pessoas adultas e eles podiam ter um relacionamento assumido entre eles. Não é o sítio. Eu trabalhei anos com o meu marido no mesmo sítio. Achas que eu acabava um programa que fizesse com ele e no fim do programa ia beijá-lo? Era isso que as pessoas esperavam de profissionalismo da minha parte? Não. Cada coisa é no seu lugar. Mesmo que fosse mulher dele. Não. Porque há uma relação de poder que não é igual. Ele é presidente de uma federação e ela é uma jogadora. E não me comparem a história do Casilhas com o Carbonero, porque não tem o rabo a ver com as calças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a partir do momento em que existe uma relação de poder que não é igual nem equilibrada, ele será sempre o presidente da federação. E, portanto, ele tem que dar um exemplo máximo. E neste momento, eu acho que nós atravessamos no mundo isso, que tem a ver com a igualdade do papel da mulher e com o respeito pelo papel da mulher. Nós continuamos a viver em sociedades absolutamente machistas e de gente que diz: vamos calar o mal, dê-lhe um beijinho. E tu sentiste isso na tua carreira, por exemplo, alguma vez? Pá, que as pessoas são machistas? Ah, claro que são. Mas, então, não me mandaram cozer meias algumas vezes? Sim. Por acaso é uma coisa que eu não sei fazer. Também não. Deito fora. É mais prático. Também não vale a Não, pena. que eu utilizo para as Sim. limpezas e coisas assim. Portanto, essa parte a mim é escusado. Mandarem-me cozinhar não é um castigo. Mas também não aprendi a desligar disso, porque sim, vives numa sociedade machista. E isto tem que ser dito várias vezes e repetido, que é para ver se as pessoas percebem. Sim, vives numa sociedade machista. Não é? Onde ainda quando as mulheres fazem uma coisa diferente, nós ficamos todos assim um bocadinho: ai, um visto como macaquinho, exótico. vamos dar um amendoinzinho ao macaquinho, que é tão exótico. Sentiste isso agora no Campeonato do Mundo, por exemplo? De... Ainda é visto o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino como... Não há futebol uma coisa feminino. especial. Ok, eu vou me irritar contigo. Não, Não. há futebol feminino. Eu A sei que Telma não há, Monteiro, mas se calhar há ouvintes não. que- A Telma Monteiro, quando ganha uma medalha no judo, Não é judo não é feminino. o judo feminino. Claro. A modalidade É não judo. tem masculino nem feminino. Há uma seleção feminina. Há equipas femininas de futebol. Não há futebol feminino. Sim, não mas me sabes- enervem. Mas sabes tão bem como eu que se calhar para ouvintes, Mas se calhar temos- se eu disser o Campeonato do Mundo, se calhar vão pensar não, que não. estamos... O campeonato do mundo feminino. Claro. Mas não é o futebol que é feminino. Sim. Menino, não me enerve. Não, Eu me enervo muito com Mal os de nervos. mim, mal de mim. André, Mas temos André. que fazer escola. André, Sim, sério, fora sim. de brincadeiras, acho que temos que fazer Sim, sem escola, dúvida. fazer esse exercício que é: a modalidade não tem masculino nem tem feminino. Tem equipas masculinas e femininas, como tem equipas de sub-15, E sub-14. como tem todas as modalidades. Falaste Pronto. do judo. Falei da Telma, porque ganha medalhas que se farta. Claro. E é uma grande atleta. E ninguém põe em causa. Sabes porquê? Porque tem medo. Porque a Telma dava-lhes uma que os virava do avesso, percebes? Esse é o problema. Mas é que também há várias na nossa seleção que também bateu o pé. Sem dúvida. Mas eu da Telma tenho muito medo. Eu também tenho mais. Um beijinho para a Telma, ela é um amor. Cláudia, olha, foi muito bom ter-te aqui. Vamos almoçar. Vamos Vamos. almoçar. E ainda não fizemos a pergunta, mas deixar no ar. Rádio. É a última vez que te vamos ouvir na rádio. Agora futuramente. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Observador. Está contratada Opa, por mim. está fechada. Por mim Está está já. Está um bem. Já. É um bicho. Já. Cláudia Lopes na Rádio Observador. Tens mesmo, a sério. Olha, por acaso podia fazer uma coisa que era sugerir um podcast sobre parentalidade. Acho que dava umas conversas muito engraçadas. Para não ser só sobre futebol. Sobre futebol não tem graça, já faço isso todos os dias, não é? Isso não tem graça. Então, por que não? Está aqui o apontado, desafio está registado. Querem ver que eu ainda me vou arranjar a sarna para me coçar. Não, vai correr bem, já feito. Olha, agora não há volta a dar, já está, já está. Cláudia, muito Beijinho, obrigada. Um obrigado. beijinho Obrigado aos grande. dois, Felicidades queridos. hoje, Cláudia Lopes, em Beijinhos. 40 minutos na Rádio Observador. Estamos de regresso para a semana.